Vamos lá, gente, vamos atualizar, porque a gente formulou um jornal, depois o jornal mudou e agora à noite, pouco antes de começar, ele mudou novamente, porque veio uma informação, mais ou menos ali, 8h30, 9 horas da noite, de que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, revogou agora à noite o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de familiares dele e de aliados. E essa decisão já repercute em Brasília, de onde fala ao vivo a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, Caio, oficialmente STF, Presidência da República, onde eu estou, e Itamaraty ainda não se manifestaram sobre essa decisão da Casa Branca. Mas nos bastidores, o que a gente percebe é que todos estão tendo uma extrema cautela em reagir a esse anúncio, todos ainda estudando como dar o eventual próximo passo. E mais uma vez, essa decisão veio pelas redes sociais do Marco Rubio, ele que é secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele anunciou que ficam então revogados os vistos americanos do Alexandre de Moraes, de seus familiares próximos e também de seus aliados na corte. Ele, nessa postagem, não especifica exatamente quem seria atingido, quem seria esses aliados, então, no Supremo Tribunal Federal. Mas Paulo Figueiredo, que tem atuado com Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, citou a possibilidade, por exemplo, de Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, Gilmar Mendes e toda a primeira turma do STF, da qual Moraes, então, faz parte. Mais importante ressaltar, ainda não há uma confirmação oficial por parte da Casa Branca. Na postagem, Rubio disse ainda que Trump deixou claro que o seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. Ele voltou a chamar de uma caça às bruxas política as atitudes de Moraes contra Bolsonaro, fala que viola direitos não só dos brasileiros, mas também dos americanos. E quem comemorou toda essa situação, toda essa nova decisão é a oposição. Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, filho de Jair Bolsonaro, disse que é o que ele chamou de custo Moraes e também disse que tem muito mais por vir. Falando com líderes da oposição agora à noite, todos eles foram neste mesmo sentido, dizendo, olha, a gente espera que seja só o começo. Foi esse o tom dado pela oposição aqui em Brasília. Já na base governista, afirmam que a aliança entre o bolsonarismo e o trumpismo chegou a qualquer limite do aceitável, que ultrapassou todos os limites, que transformaram um processo penal legítimo em chantagem diplomática. E olha, um detalhe também que vale a gente destacar aqui é que aqueles senadores, aquele grupo de senadores que vão aos Estados Unidos para tentar negociar, pressionar de alguma maneira o recuo do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, bem, esses senadores, eles vão tentar uma agenda com Marco Rubio. Eles estão pleiteando isso. É claro que há um longo caminho pela frente, não tem nada certo nesse sentido, mas é interessante a gente notar que há uma tentativa, um pleito deles falarem então com o Marco Rubio. Essa decisão, também vale destacar, vem justamente depois da operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, que foi autorizada então por Alexandre de Moraes no dia de hoje. Vamos então ver a reportagem especial que a gente preparou sobre todos esses acontecimentos. Vamos ver. A operação da Polícia Federal apreendeu na casa de Jair Bolsonaro cerca de $14 mil, uma cópia de ação que a plataforma Rumble move contra Alexandre de Moraes e um pendrive encontrado no banheiro. O ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por autorizar os mandados de busca e apreensão. Ele ainda determinou que o ex-presidente passe a usar tornozeleira eletrônica e não possa mais deixar a casa à noite e aos finais de semana. O ex-presidente também está impedido de usar redes sociais e de falar com o filho, Eduardo Bolsonaro, assim como conversar com outros réus investigados no processo, ou embaixadores e diplomatas estrangeiros. Ainda,
e está obrigado a ficar longe de embaixadas e consulados. Moraes submeteu o despacho ao plenário virtual da primeira turma do Supremo, que já formou maioria para referendar a decisão. A decisão partiu de um pedido da PGR, que argumenta risco de Jair Bolsonaro tentar fugir do país. O procurador-geral, Paulo Gonet, relatou que o ex-presidente Eduardo Bolsonaro atuaram em conluio para corroer a soberania nacional com o objetivo de evitar qualquer condenação na justiça. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, humilhado. Essa decisão humilhado. em relação a Eduardo Bolsonaro. Humilhado. Eu não posso falar com meu filho Eduardo também. Isso é humilhação. É uma decisão muito mais do que lamentável, né? Ela é repugnante e ela só reforça a ditadura que a gente está vivendo no Brasil. Não dá mais para tratar isso daí como democracia. O mundo inteiro, que ainda não conhecia Alexandre de Moraes, fica espantado. Agora, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro querem interromper o recesso extraoficial no Congresso para votar um pacote anti-STF, incluindo uma limitação às decisões monocráticas da Corte. Apesar dos apelos, a resposta dos presidentes Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, já foi rápida e clara. Não vão embarcar nos pedidos da oposição e o recesso continua. Entre os líderes do PL, partido de Jair Bolsonaro, ganhou força a análise de que é preciso reforçar o coro contra as tarifas de Donald Trump e, ao mesmo tempo, articular a favor de sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, alvo de críticas de lideranças e governadores de oposição após a operação contra o ex-presidente. A perseguição contra Jair Bolsonaro chegou hoje a um novo absurdo. Impedir um pai de família falar com o próprio filho, censurar as redes sociais dele, isso não é justiça, é sim abuso de poder. Bom, eu e a Jussara Soares apuramos que os bolsonaristas avaliam que os brasileiros podem ser alvo de sanções dos Estados Unidos na próxima semana, de mais sanções. Na mesa do Donald Trump e da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas, como o bloqueio do uso de satélites e GPS. O governo americano também estaria avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e afirmam ainda que Trump considerou a decisão de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e a operação de hoje contra Bolsonaro uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. E aí a gente vai lá para Washington com o Christopher Garman. Christopher, é arriscado dizer que a gente está caminhando para um rompimento com os Estados Unidos? Olha, nós corremos esse perigo, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a gente tinha qualquer expectativa de uma redução dessas tarifas de 1 de agosto, que a gente sempre avaliava com uma probabilidade baixa, ficou claro que a chance disso ocorrer se reduziam ainda mais. No fundo, eu acho que a pergunta maior é se nós vamos ter uma escalada maior, seja do lado americano ou seja a resposta do lado brasileiro, ou se vamos manter esse, assim, o melhor cenário é manter os 50% até 1 de agosto, né, e possivelmente com algumas exceções em itens que não foram aplicados tarifas como sobre óleo e minerais críticos, mas negociação diplomática para tentar reduzir essas tarifas ficou bem difícil com essa escalada aqui do Supremo Tribunal Federal de um lado e a resposta do governo Trump do outro. Eu só colocaria ressalva que sanções contra o ministro Supremo já estavam no preço. Isso já era esperado. Até a medida de hoje foi mais leve, porque é restrição de vistos, não foi o uso da lei Magnitsky. Então, a nossa expectativa é que, no mínimo, né, a lei Magnitsky provavelmente vai ser aplicado contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a apuração que você acabou de escrever de outras medidas, né, aí sim
se vier algumas dessas outras medidas, as chances do governo brasileiro responder também aumentam. Então, esse cenário de escalada tá com cara mais perigoso hoje, sim. E aí, Dorival? É uma escalada, né? E essa tem sido a dinâmica com outros países também, com o Canadá, com a China, né? E ali não havia um componente político e ideológico como há com o Brasil, né? Esse é uma agravante importante. O presidente Trump claramente está tomando isso como uma questão pessoal, como um desafio ao poder dele, e isso é preocupante, porque ele costuma reagir a isso de forma virulenta, impulsiva e inconsequente, levando em consideração os próprios interesses americanos, porque a questão pessoal para ele fica em primeiro lugar em relação a qualquer coisa. A gente viu isso em inúmeras circunstâncias durante a pandemia em crises, em disputas políticas internas e assim por diante, com a Europa, com a União Europeia e tal. Então agora é claro que ele tem outras preocupações, né? É importante saber isso, né? Que houve uma revelação muito importante hoje do Wall Street Journal a respeito do caso Epstein, né? Da questão de uma possível lista e ele teria enviado, né, uma mensagem no aniversário de 50 anos do Epstein, que foi condenado pela criação e envolvimento numa rede de pedofilia e se suicidou em 2019. Então, mas sim, eu acho que estamos numa escalada. Uma fonte americana contou hoje que a embaixadora brasileira, Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar ou ao interromper suas férias anteontem, lá em Washington, ela procurou o Departamento de Estado e não foi recebida, e disseram para ela que era tarde demais para procurá-los. Ao mesmo tempo, o Eduardo Bolsonaro, aparentemente sendo favorecido com um processo sumário, rápido, um fast track para a concessão de visto de residência, tendo um apoio de um centro lá na Universidade Internacional da Flórida, que é custeado pelo governador Ron DeSantis, e o Eduardo Bolsonaro circulando ali no entorno do Trump, que convive ali na Flórida e tal, embora ele esteja baseado no Texas. Hoje a gente esteve com a Christina Rosales, que foi assessora do governo Trump e do governo Biden, e agora está como consultora, e ela antecipou essa medida que haveria hoje, não apenas da retirada do visto contra o Moraes, mas ela dizia que seria estendida a outros ministros da Suprema Corte, e foi o que aconteceu. E ela acredita que o Stephen Miller, assessor da Casa Branca, tem um mapa já para o Brasil, né? E tem os passos da escalada. Por que isso é feito com passos e não de uma vez só? Porque aí você vai dando essa sensação mesmo de escalada, essa dinâmica de punição e de tentar dissuadir o outro lado de continuar desafiando a sua autoridade, vamos chamar assim, o seu poder, né? Então ela acredita que poderá escalar para a adoção o congelamento dos ativos eventuais, dos bens, né, que esses alvos têm nos Estados Unidos, e depois para eventualmente sanções secundárias contra as instituições financeiras e bancárias que façam negócios com Alexandre de Moraes e seus aliados, como eles dizem, no tribunal. E aí isso seria bastante grave, né? Tolheria a possibilidade do Alexandre de Moraes potencialmente ter contas bancárias, essas coisas, porque todos os bancos do Brasil, eles necessitam ter acesso ao dólar ali, né, nos Estados Unidos. Então,
estamos diante mesmo de uma escalada bastante grave. Ô Madeira, essa escalada tem impacto, de alguma maneira, no rumo que o Supremo Tribunal Federal está dando para o processo da trama golpista? Olha, Caio, essa é sempre uma questão que se coloca e eu devo te dizer o seguinte, eu sou juiz desde 1999 e comecei a fazer direito em 93 aqui na faculdade. A gente sempre aprende, não se pressiona juiz. A gente não pressiona juiz porque é a pior coisa que pode acontecer. No entanto, é importante deixar claro que a gente tem uma medida inédita. Até hoje, o que nós tínhamos observado eram pressões internas e o Supremo não se curvou a elas. Agora, com essas pressões externas, a gente tem uma nova dinâmica que envolve relações internacionais. Como isso vai se desenvolver é algo ainda incerto. Nós estamos no terreno da incerteza. Alguma pista aí em Brasília, Jussara, de como que o governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal vão responder a essa decisão de agora a pouco, de suspensão dos vistos do Alexandre de Moraes e de seus familiares e aliados, né? Que o entendimento é de que são outros ministros da corte também. Caio, silêncio em Brasília. Já estava uma Brasília bastante silenciosa desde da operação pela manhã contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu conversando no Palácio do Planalto, no Itamaraty, a ideia era tentar não entrar para comentar exatamente a ação da Polícia Federal, o cumprimento da medida da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque a ideia do governo, pelo que eu pude apurar, era justamente tentar separar as ações. Olha, até aqui, o Supremo Tribunal Federal estava em silêncio, deixou o presidente Lula assumir a resposta ao Donald Trump na questão do tarifaço, apesar do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fazer uma carta sem necessariamente citar Donald Trump. Então, eles imaginaram o seguinte, olha, vamos tentar separar as coisas. Então, quando veio de manhã a operação da Polícia Federal, o que o governo aponta é o seguinte, vamos deixar agora a Justiça agir, dar essa resposta a Bolsonaro. Só que agora, no final da noite, quando vem essa publicação de Marco Rubio, aí sim, aí ninguém fala mais nada. Procurei repercussões no Supremo Tribunal Federal, segue um silêncio, os ministros não se manifestaram, até porque também há muitas incertezas, apesar da publicação de Marco Rubio, de quem será atingido, não há uma lista oficial ainda divulgada pela Casa Branca, o que se fala aqui nos bastidores é que eles serão comunicados por e-mail, que tiveram os vistos cancelados, eles e seus familiares, e o Palácio do Planalto e Itamaraty também adotando muita cautela. Por quê? De manhã, eu estava tentando buscar, e agora? A repercussão, e o que eles me diziam é o seguinte, a gente vai ficar em silêncio, aguardando, adotando essa cautela, porque as reações de Trump são imprevisíveis. Bem, não tinha previsibilidade, eles imaginavam que viria uma reação, mas não sabia em que tamanho, e agora à noite veio esse anúncio de cancelamento de visto, com bolsonaristas, como você já contou aqui, Caio, dizendo que a partir da próxima semana essas sanções podem ser ainda mais pesadas. Então, diante de tanta incerteza, o que a gente observa é essa cautela ainda mais pesada, ali, seguindo muito mais essa orientação de adotar cautela para evitar escalar uma crise diplomática que ela já atingiu ali, todo dia ela vai piorando, o que assim a gente consegue observar. O que eu pude apurar agora à noite, logo depois desse anúncio de Marco Rubio, é que integrantes do governo defendem uma reciprocidade a qualquer medida adotada por Trump. É isso? Madeira, você disse que não se pressiona juiz, mas hoje a gente vive uma situação no Brasil em que quem pressiona o juiz é a política e a interpretação da decisão dele é de que a decisão pressionada pela política também foi política e parece ser uma repetição disso que a gente está agora. Quer dizer, parte de Brasília ou do corpo político do governo, enfim, da oposição, enxergam uma atuação totalmente política do ministro. Como é que a gente separa esse joio do trigo? Thaís, essa é uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? É super difícil porque os réus são políticos.
Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar com muita calma. É natural que todo réu não goste da decisão que o juiz profere. Nenhum réu vai dizer, não, realmente ele tinha razão em me condenar. Então, esse tipo de crítica é absolutamente esperado. Quando a gente olha para a decisão do ministro Alexandre, especialmente essa de hoje, foi liberada agora à tarde, é uma decisão bem fundamentada, é uma decisão que encontra respaldo na legislação, não é uma decisão que foi inventada ou criada. Então, me parece que é uma decisão sólida, eventualmente pode-se discordar da apreciação dos elementos de indícios de autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é uma decisão que foi bem fundamentada, bem formulada, e isso esvazia um pouco essa crítica política. Eu sempre digo que o juiz, a defesa que ele tem é a lei e a técnica, e essa decisão está escudada na lei e na técnica. Ô Garman, essa descrição que o professor coloca, o governo brasileiro não consegue fazer na Casa Branca? Né? Não tem nenhum sinal ali, ou alguém para dizer, olha, o que o Eduardo Bolsonaro está te falando não é bem por aí. O que chega ali? Não tem uma linha de atuação, de explicar as decisões, de explicar o que acontece aqui dentro do Brasil para os americanos? Olha, eu acho muito difícil fazer esse tipo de defesa, de explicar que existe uma separação, que as decisões do Supremo não são políticas. Eu acho que podemos fazer um diagnóstico que a decisão do Supremo segue um processo penal que tem uma fundamentação jurídica, mas o fato é que não só a família Bolsonaro, mas também o governo Trump enxergam uma aliança política entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Enxergam motivações políticas de decisões do Supremo. E parte dessa razão é que a gente tem que lembrar, o Donald Trump se vê e se identifica com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a política brasileira é o espelho da política americana. Então, quando o Donald Trump estava sofrendo várias ações judiciais, ele se enxergava sendo vítima de uma caça às bruxas por razões políticas, não uma decisão judicial bem fundamentada, independente de teor político. Então, ele próprio vê o judiciário americano como sendo motivado por razões políticas, então é natural que ele venha enxergar as decisões no Brasil como tal. E veja como que, na medida que a Casa Branca enxerga essa aliança política tácita, isso dificulta a capacidade do Palácio Planalto controlar essas negociações e evitar uma escalada maior. Claramente, a gente estava vendo, depois da decisão de 50% de tarifas, que havia uma cautela do Palácio Planalto, uma preocupação grande do setor privado de você ter uma escalada maior. Então, uma disposição, pelo menos na nossa leitura, que o Palácio Planalto poderia até não retaliar no dia 1 de agosto, esperar para algumas exceções a 50%, deixar a poeira baixar, dar tempo para a negociação. Mas quando você tem uma decisão do Supremo vindo dessa medida cautelar, acaba sendo interpretado na Casa Branca como uma escalada. Então, aí vem a resposta primeira, que acho que o Lorival colocou muito bem, acho que é um primeiro passo, tem outras medidas mais duras que podem vir, e aí dificulta uma posição do próprio Palácio Planalto não reagir e não tomar nenhuma resposta retaliatória. Então, o fato que você tem dois atores dando sinais para a Casa Branca dificulta as negociações. Eu acho que esse é o meu ponto. Porque vai ser muito difícil você convencer a Casa Branca que essas decisões judiciais não são políticas. Madeira, antes da gente continuar nessa questão internacional, tem uma questão de até que ponto a ação do Eduardo Bolsonaro no exterior e na Casa Branca é uma ação, vamos dizer assim, legítima, de defesa, tal qual o Lula fez, Os bolsonaristas colocam muito isso, que o Lula fez isso na Lava Jato. Ou até que ponto ele cruzou mesmo uma linha que ensejou tudo o que está acontecendo. Também essa é uma pergunta muito difícil e de uma análise muito importante, Caio. Quando a gente olha para o passado, o então ex-presidente Lula e seus aliados foram para a ONU,
foram para tribunais internacionais e isso me parece uma medida legítima. O Eduardo Bolsonaro e a família têm plena legitimidade para reclamar desse processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA e em órgãos internacionais, na ONU. E isso me parece que é absolutamente legítimo. O problema está em saber a saída dele até os Estados Unidos para fazer essa denúncia de que estaria sendo perseguido e gerar sanções contra o Brasil para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Isso é legítimo? Acho que essa é a grande pergunta. Mas é ilegal? Então, eu estava estudando hoje o caso, a decisão, os crimes, até conversei com o Caio. Me parece que passa um pouco do limite. Eu me coloquei na posição de juiz aí. Tá, se eu fosse juiz desse caso, eu me sentiria pressionado, eu me sentiria ameaçado. Ao longo da minha carreira eu já sofri nada similar a isso, mas já sofri ameaças, acho que todo juiz, em maior ou menor grau, já sofreu. E eu confesso que eu fiquei absolutamente incomodado. Eu falei, não, eu não aceitaria isso. Então, me parece que nesse ponto, por não ser uma questão institucional e por ir diretamente na figura dos ministros, uma pressão direta neles, não me parece que esteja num marco de legalidade aí. Acho que cruzou uma linha que não é clara. Seguramente haverá outras interpretações dizendo, não, é legítimo o que eles fizeram. Na minha forma de ver, acho que cruzou-se uma linha ali. Ô Lorival, hoje no mundo, o Brasil é o principal alvo dos Estados Unidos? Hoje, sexta-feira. Essa semana, vai. Acho que não foi publicado ainda, mas vai ser publicado em breve. Merchan, né? No site do CNN Brasil. Uma matéria minha mostrando que nenhum país atualmente que tenha relações, né, com os Estados Unidos está com negociações comerciais tão travadas como o Brasil. Inclusive os do BRICS. A China, que é a principal adversária dos Estados Unidos, destravou essa negociação em maio, né? E havia ali em jogo coisas estratégicas, minérios estratégicos, chips sofisticados. A Índia, que é ultraprotecionista, está bem avançada a negociação. A Indonésia, que é outro novo membro dos BRICS, e o Vietnã também fecharam um acordo. A Indonésia aceitou uma tarifa de 19%, mas estava ameaçada de 32%, e uma série de concessões, vai comprar 50 aviões da Boeing, um monte de coisas assim. O Vietnã aceitou uma tarifa de 20%, bem alta também. E o Japão só não concluiu, porque tem eleição domingo agora para o Senado japonês, e aí o governo fica vulnerável ao discurso patriótico da oposição. A Coreia do Sul está avançada, mesmo tendo sofrido o impeachment do presidente, né? Estava sem presidente, estava negociando e tal. E tem coisas difíceis. O Japão tem tabu aí dos 5 cereais sagrados, da segurança alimentar. Os automóveis representam 3% do PIB, a exportação de automóveis, e eles têm coisas regulatórias muito altas de segurança que são consideradas barreiras não tarifárias pelos Estados Unidos. Precisaria de um programa inteiro para descrever tudo isso, mas a Argentina aí, né, negociando tarifa zero para 80% dos produtos, né? Então tem muitas coisas acontecendo. Até a União Europeia, que é alvo do desprezo ideológico do Trump, né, de ser o antro do liberalismo e que foi formado o bloco para prejudicar os Estados Unidos, estão negociando, pelo menos, né? E o Brasil não está negociando. Hoje eu vi um levantamento, não sei se, enfim, muito provavelmente você teve acesso, de que o Brasil, ou o presidente brasileiro, no caso o presidente Lula, é o único de uma série de, sei lá, 20, 30, 40 países que não conversou com o Trump até hoje. E aí eu queria falar sobre a sua pergunta ao Guilherme. Nos Estados Unidos tem uma lei que define como crime fazer política externa sem estar no governo. E assessores do Trump foram presos, condenados à prisão por causa disso,
porque eles fizeram contatos com o governo russo naquele período de transição. Ele já era o presidente eleito e eles falaram com o embaixador, isso foi grampeado pelo FBI e tal, e vários assessores do Trump foram presos. Se lembra que o Putin ajudou o Trump a se eleger, né, com a invasão ali do banco de dados da Hillary Clinton, com a campanha no Facebook e tal, e aí tinha esses contatos e tal, e eles foram enquadrados, e o Trump foi investigado, só que não se provou que o Trump tinha feito contatos diretos. Então, pela lei americana, eu entendo que, é claro que o Eduardo Bolsonaro não seria enquadrado na lei americana porque ele está fazendo isso contra o Brasil e não contra os Estados Unidos. Mas reciprocamente, não tem efeito jurídico o que eu estou dizendo, mas simbolicamente, como ironia, é bem interessante. Mais um dos paradoxos, né, de tudo isso, de toda essa história. São vários paradoxos assim. Sim. Tem uma primeira manifestação do governo brasileiro, a gente vai espelhar aí na tela, o Saulo, nosso editor, que é a manifestação da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Isso é importante a gente estar mostrando porque é a primeira manifestação de uma autoridade brasileira após o secretário de Estado americano, Mark Rubio, determinar ali sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal. O que ela diz ali? A revogação do visto de entrada nos Estados Unidos dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes, ou seja, já há uma informação aqui que é importante para quem nos assiste ter, que não foi todo o Supremo Tribunal Federal sancionado, Fux não está, Cássio Nunes Marques não está e também o André Mendonça não está, né? Então tem 3 ministros, pelo menos até agora, e nas informações aqui do Palácio do Planalto não foram sancionados pelos Estados Unidos. O que a Gleisi diz? Que é uma afronta ao Poder Judiciário brasileiro e à soberania nacional, que essa retaliação agressiva e mesquinha há uma decisão do tribunal, expõe o nível degradante da conspiração de Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro contra o nosso país, que não se envergonham do vexame internacional que provocaram no desespero de escapar da justiça e da punição pelos crimes que cometeram e que, ao contrário do que planejaram, a Suprema Corte do Brasil se engrandece nesse momento, cumprindo o devido processo legal, defendendo a Constituição e o direito, sem jamais terem se dobrado as sanções e ameaças de quem quer que seja. O Brasil está com a justiça, não com os traidores. O Brasil é do povo brasileiro. Jussara Soares já tem a primeira reação do governo brasileiro aí, respondendo, vamos dizer assim, fortemente, né? Uma retaliação agressiva, mesquinha, enfim. Qual que é a sua leitura, Jussara? Olha, como a gente estava observando, ao longo do dia, o governo estava em compasso de espera para ver como Trump se manifestaria. E o que a gente apurou aqui, que o Palácio do Planalto escalou alguns ministros para dar resposta. Além da ministra Gleisi Hoffmann, que deu uma resposta bastante dura, indicando que o governo não deve recuar. O qual tem sido, nos bastidores, o discurso do governo Lula como um todo, que é o seguinte: recuar, sinalizar qualquer tipo de negociação em relação às questões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, como também as questões da Big Tech, é como se fosse entregar o governo, admitir uma derrota. E isso o governo Lula não vai fazer. Essa tem sido um argumento usado tanto no Itamaraty como também no Palácio do Planalto. Então, é nesse sentido que eu vejo essa resposta, essa primeira manifestação da ministra Gleisi Hoffmann sobre essa medida anunciada há pouco. E quando essa medida anunciada há pouco pela Casa Branca nesse sentido. Agora, importante a gente dizer que outros ministros devem começar a se manifestar. Agora, o que o governo vai fazer daqui para frente? Porque tem toda uma questão diplomática que o Itamaraty diz que tem um canal aberto, mas na prática
não existe, é um debate, um diálogo totalmente interrompido pelo que a gente observa desde o início do governo Trump, e agora vem essa resposta da ministra Gleisi, né? A primeira é uma resposta política, mas o que a gente sentia em relação principalmente aos bolsonaristas com acesso à Casa Branca, com algum tipo de interlocução, é que essas respostas do presidente Lula, essas reações do presidente Lula, incluindo o pronunciamento em que ele fala de uma chantagem de Trump, inclusive a entrevista dada à CNN Internacional, que isso teria uma resposta. Ou seja, vem uma escalada, passo a passo até, sim, um rompimento de fato dessas relações, né? O governo brasileiro não admite isso, diz que tem espaço para negociar, mas o fato que a gente vê dos Estados Unidos é que é um caminho possível se chegar assim, um rompimento total. E tem mais um ministro do governo Lula, a gente vai colocar aí o advogado-geral da União, Jorge Messias, também reagindo ali, já é a segunda reação do governo brasileiro aos Estados Unidos. Ele diz que não se pode coadunar com a deturpação que pretende imputar a tais autoridades brasileiras a prática de atos de violação de direitos fundamentais, tampouco censura a liberdade de expressão. Ele diz que o exercício da jurisdição no contexto de um sistema de justiça estável e alinhado com as garantias da cidadania não pode sofrer, em hipótese alguma, assédio de índole política, muito menos mediante o concurso de Estado estrangeiro. E ele finaliza, o Jorge Messias, dizendo: asseguro que nenhum expediente inidôneo ou ato conspiratório sórdido haverá de intimidar o Poder Judiciário de nosso país em seu agir independente e digno. Eu vou deixar a pergunta já aqui para o Garman, de certa maneira, Christopher, para você avaliar esse tom da resposta brasileira, vai ajudar ou vai atrapalhar nas nossas negociações, principalmente sobre o tarifaço de Trump.